Oi, eu sou o Daniel, sou engenheiro agrônomo da Ecocitrus e nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema bastante novo na região aqui também, a agrofloresta in citrus. Então nesse vídeo a gente vai rapidamente ver quais são as vantagens, desvantagens, como é que se implanta uma agrofloresta e como é que a gente maneja ela para que o citrus continue tendo uma produtividade desejada dentro do sistema orgânico de produção. O que são agroflorestas? Agroflorestas são sistemas onde a gente tem uma cultura de interesse, né, associada com outras espécies arbóreas dentro do sistema. No caso do vídeo de hoje, a gente vai abordar especificamente agroflorestas com citrus, né, que é um trabalho que a Ecocitrus tem já há muitos anos, né, são agroflorestas já algumas com mais de 20 anos já de implantação, agroflorestas bem estruturadas, bem implantadas, né. Então são sistemas onde é que a gente vai ter uma cultura, no nosso caso aqui, a cultura de interesse é o citrus, ele é uma árvore também, mas a gente vai estar trabalhando, além dele, a gente vai estar trazendo para dentro da estrutura de produção de citrus outros integrantes, né? Vamos trazer árvores aqui para dentro desse sistema. Até uma ideia que se tem da questão de agrofloresta é que as outras árvores competiriam com o citrus, mas se a gente for ver de onde é que vem o citrus vem de uma região onde a origem da planta cítrica ela não é uma planta de sol pleno, onde ela é cultivada sem sombra. O citrus é uma planta que vem do interior da mata, né, da borda da mata. Então ele é uma planta que ele tolera sombreamento na sua origem. E nós, com o processo de evolução, acabamos tornando uma planta que é acostumada com sombra e obrigando ela a crescer no pleno sol. Então nesse processo ela acaba crescendo num ambiente que não é o natural dela e, obviamente, quando a gente está num ambiente que não é o natural, a gente acaba crescendo estressado ou vivendo estressado. Isso pode até favorecer a ocorrência de doenças, né? Enfim, algumas outras pragas que ocorrem nos citrus, que na agrofloresta a gente está vendo que são muito minimizadas quando a gente volta para o ambiente original dos citrus, a gente traz um pouquinho de sombra para cima dele, né? Dentro desse processo aqui, as outras árvores que são utilizadas, elas podem ser de interesse comercial também, poderiam produzir outros frutos, elas poderiam produzir outras essências, elas poderiam flores, enfim, várias utilidades, poderia se montar uma agrofloresta com esse objetivo. Mas no caso da cooperativa a gente tem muito trabalhado para trabalhar a questão de sombra mesmo. A gente quer trazer um ambiente muito próximo do que essa planta tinha na origem dela, né? Então essas seriam a definição básica de uma agrofloresta, onde eu tenho uma cultura de interesse associada com outras espécies dentro do mesmo espaço de cultivo. Vantagens da gente ter um sistema agroflorestal, como é que essas plantas reagem, qual é o benefício que elas têm? Bom, as árvores que se utilizam no sistema agroflorestal, elas também produzem adubação, né? Elas deixam cair folhas, elas têm um sistema radicular muitas vezes muito mais profundo do que o próprio citrus. Então ela busca nutrientes onde é que o citrus não alcançaria. Esse nutriente vai até a folha, depois essa folha cai, né? Então acontece uma adubação de cobertura dentro da cultura do citrus. Uma outra vantagem enorme que a gente tem pode ser inclusive no período de colheita, né? Muitas vezes a laranja ou a bergamota elas são colhidas em alguns períodos quentes com sol. Dentro de um sistema agroflorestal a gente vai estar trabalhando num sistema com uma temperatura mais baixa. Então o conforto térmico de quem vai trabalhar também é melhor e o conforto térmico para a planta também. E essa diminuição da temperatura também faz com que muitas doenças e muitas pragas também não encontrem um ambiente adequado para estarem presentes dentro do citrus, né? Uma das principais vantagens que a gente verificou nesses sistemas agroflorestais é no que se refere a uma doença muito grave, vamos dizer assim, dentro do citrus. E vários relatos de associados da própria cooperativa, né, que a gente acompanhou, no início da implantação do sistema agroflorestal, as laranjeiras, né, tinham muitas manchas de cancro, muitos sintomas de cancro. E após a implantação do sistema, muitas vezes sem aplicação de cauda, sem fazer nenhum tratamento específico para controle do cancro, literalmente ele desaparece do sistema. Esse aqui era um pomar que tinha bastante cancro, né, e hoje, se a gente caminhar e tentar procurar cancro aqui, não se acha praticamente nenhuma folha que tenha o sintoma da doença, nos frutos menos ainda, né? Frutos saudáveis, muito bonitos e vistosos. Outra doença que tem um efeito um pouquinho menor dentro do sistema agroflorestal é a questão da pinta preta. A gente sempre verifica que os pomares que têm um nível de sombra, eles têm um nível de queda menor de frutos do que se eles estivessem a pleno sol.
E no caso do pomar que a gente está hoje aqui, ele é um pomar voltado para a face norte, ou seja, ele pega o primeiro sol da manhã e o último sol da tarde, ele passa o dia inteiro no sol, então é um pomar bastante quente, bastante luminoso. A agrofloresta, numa condição de exposição solar que nem essa aqui, eu enxergo ela como quase que sendo vital, quase obrigatória dentro de um sistema de produção. E aí o sistema agroflorestal não é uma exclusividade de quem é orgânico, ele pode muito bem ser usado para quem é da agricultura convencional também. Se eu conseguir reduzir uma, duas aplicações, já é um custo que o produtor não vai ter, né? E até para quebrar esse paradigma de que a agrofloresta não pode ser usada porque compete. Na verdade, ela não compete, ela se complementa. Esse pomar aqui passou por uma das maiores secas que essa propriedade aqui já teve, né? Nos últimos muitos anos, né? Segundo os relatos dos produtores. E praticamente quem olha o pomar hoje não vê que teve algum problema de déficit hídrico aqui. As plantas passaram muito bem esse período, se recuperaram numa velocidade impressionante depois da primeira chuva após estiagem. As vantagens do sistema agroflorestal são inúmeras, a gente poderia ficar falando bastante tempo sobre elas, mas pensando na questão ambiental, outro detalhe interessante é a questão de, se fala muito do aquecimento global. As agroflorestas, elas fixam carbono, então toda planta que eu tiver aqui dentro, toda árvore que tiver aqui dentro, ela também está fixando carbono. Então é um carbono que eu estou tirando da atmosfera, estou transformando ele em madeira, que eu posso usar a madeira na propriedade depois, essas madeiras podem ser utilizadas, né? Ele vai ser incorporado no solo como matéria orgânica, enfim, é um grande trabalho ambiental que também essas propriedades fazem, além de nós termos diferentes estratos que trazem vida para dentro desse pomar. Imagina um pomar só com laranjeiras, os animais que vão viver aqui são os que comem laranja ou que vivem dentro de um pé de laranja, né? Mas à medida que eu boto mais andares dentro desse processo aqui, eu trago outros integrantes para esse sistema. Vão vir outros mamíferos, vão vir outras aves, vão vir outros insetos para dentro do pomar. E tudo isso ajuda a fazer essa sanidade, trazer esse equilíbrio que a gente quer dentro desse sistema agroflorestal. E só para fechar então essas vantagens, a questão da água, né? Então a água e o vento. Aqui dentro a gente tem no sistema agroflorestal a gente tem muito pouco vento que danifique as plantas, então espalhar doenças, espalhar pragas dentro do pomar limita muito porque o vento é muito pouco intenso dentro do sistema agroflorestal, tá? Tendo menos vento também perde menos água, então o mecanismo do vento e da água estão muito associados, tá? E a questão de infiltração. Essas árvores também ajudam na questão de retenção de água, ajudam na infiltração de água no solo através das raízes que vão apodrecendo. Enfim, tem uma série de vantagens envolvidas dentro desse sistema que a gente está gostando dos resultados, né? E o manejo da agrofloresta tem se mostrado muito promissor dentro principalmente do sistema orgânico, que é o que a gente tem mais contato. A gente está aqui na propriedade do Elton e da Marta, a gente vai conversar um pouquinho sobre a agrofloresta com eles e ver o que eles estão achando do sistema agroflorestal. Mas antes eu acho que Marta e Elton, vocês poderiam apresentar a propriedade, o que vocês trabalham, né? Qual é o sistema de trabalho que vocês adotam, qual é a cultura que vocês têm, enfim, dar um histórico assim, para quem vai assistir o vídeo depois, entender o que é o Elton e a Marta dentro da sua propriedade. Nós começamos em 2012 a frequentar os sócios como Ecocitrus, né? E aí a gente teve sempre problemas com integrar-se nesse morro, né? E a gente não gostaria muito de trabalhar com agrotóxicos. Aí a gente resolveu que a Ecocitrus trabalha totalmente ecológico, orgânico. Aí começamos a frequentar as reuniões e a gente queria investir em citros. E daí, como nós temos pessoas da família que fazem parte da cooperativa e temos vizinhos que também fazem parte, então aos poucos a gente foi tendo esse contato com eles, já vendo, meio que se apaixonando pela causa, daí nós começamos a frequentar então a cooperativa. E uma coisa que nos chamou bastante atenção, como nós tínhamos o problema da mosca da fruta, nós tínhamos o problema da pinta preta, do cango cítrico, nos chamou a atenção porque o pessoal estava deixando crescer árvores, né? Aí, como nós temos essa bênção de ter bastante pés de angica aqui na nossa propriedade e outras várias espécies, nós começamos a deixar, então, o que antes nós tirávamos, nós começamos a deixar. E daí nós participávamos das reuniões dos agricultores e fomos fazendo essa troca de experiências também, né? E aos poucos a gente foi vendo que o sombreamento que estava ficando nos pomares estava diminuindo também essa questão ali das doenças, né, nas frutas, né? Isso a gente viu que foi uma forma assim que deu muito certo aqui na nossa propriedade, né? Aos poucos também, como a gente não sabia quanto que a gente poderia deixar,
a gente foi tendo esse equilíbrio, né? A gente está deixando demais, fomos vendo qual é o tipo de pé, qual é a árvore então que favorecia, aquela que prejudicava os pomares. E aos poucos a gente foi vendo, começamos a tirar o que estava em excesso e fomos deixando as árvores que então nos favoreciam mais, né? Quando nós dividimos essas terras, eram 18 hectares, eu e meu irmão, né? Era uma propriedade. E aí ele começou mais com vaca leiteira e nós pensamos mais em citros. Nós também tínhamos um negócio de vaca leiteira, com vacas trabalhando. E aí fomos começando a tirar as vacas, os bois, né? E começamos a investir mais em citros. E aí a gente achou que realmente era mais fácil, era vantajoso. A gente gostava de trabalhar em si com citros. E aí ainda o orgânico, ecológico. E a renda, vimos que tinha aumentado a renda por causa disso, e a gente, são quase 8 hectares que a gente tem, trabalhamos nisso, é muito morro, isso aqui para cima, né? E com citros é mais fácil de trabalhar com citros do que com animais, né? E deixamos algumas cabeças de gado, né? Até a gente aproveita também o esterco para as mudas pequenas, né? Isso, então a gente também tem essa vantagem ali, e tem uma parte ali da nossa terra que não tem como plantar citros, então a gente deixa os bichinhos também, que também é uma forma de preservar a natureza também e para o nosso sustento, né? E as espécies que nós temos são 8 hectares quase, e são praticamente 7 hectares que são então que estão plantados esses citros. Nós temos alguma coisa de montenegrina, começamos a plantar agora umas mudas de Parisi, caínos temos bastante, mas assim o que prevalece aqui é a Valência, que é assim o nosso carro-chefe é a laranja Valência. Dentro desse sistema, quais são as vantagens que vocês sentiram, né, depois que começaram a usar esse sistema? Se fosse para comparar antes e depois, né, o que mudou? Como é que vocês se sentem trabalhando aqui dentro? O que dá para relatar nesse sentido assim? Olha, a gente vê que mudou bastante, porque as doenças eram muito exageradas, né? Porque o sol bate muito nessa propriedade, o vento norte vem bastante assim aqui nessa propriedade, e a gente viu que tinha muita queda de laranja. Antes de amadurecer, ela já estava caindo por causa das doenças. E depois quando começamos o sistema da agrofloresta, a gente viu que mudou muito. Caiu um pouquinho a queda de produção, porque a gente começou a deixar demais. Mas agora, nos últimos anos, a gente está, juntamente com o técnico, a gente está se envolvendo, está comparando as frutas que estão dentro da agrofloresta e as outras não. E a gente vê que é bem mais saudável aquela com a agrofloresta. E até, né, como a gente é apaixonado pela natureza, então uma forma que a gente também tem visto que nós deixando as árvores crescerem é uma forma que a gente tem de ajudar a natureza e de manter também os tipos de árvores, né? E o que estava prejudicando mais, que nem a uva japonesa, que é uma árvore que a gente tinha bastante, é uma árvore que a gente via que tinha muito sombreamento e ela fechava demais os pomares, aí a produção caía muito, né? Então essa é uma árvore que tem uma e outra que a gente está descartando mais, né? Bananeira é uma árvore que a gente está deixando também, né? Porque além de trazer uma fruta gostosa para nós, a gente tem para os vizinhos, a gente tem para os amigos e ajuda na adubação também. Até uma experiência que nós tínhamos ali uma área que é mais rocha, e daí a gente tirava os pés de banana e colocamos ali, o que antes sentia muito mais a seca, agora com a umidade da bananeira, a gente sentiu que aqueles pés não sentiram tanta seca por causa da umidade que as bananeiras deixaram, né? Então é uma forma de se ter o equilíbrio, e aos poucos a gente vai aprendendo cada vez mais de como funciona. Uma outra observação que a gente tem que ter quando a gente fala de agrofloresta é quantas espécies que a gente utiliza e o manejo que é colocado. A gente vai colocar um pouquinho melhor, com mais detalhes logo à frente, mas aproveitando essa planta que a gente está enxergando agora aqui, essa aqui é uma néspera, e comparando com a laranjeira que está do outro lado aqui. Então essa aqui é uma planta que não perde a folha, ela tem uma sombra extremamente fechada, se a gente se parar embaixo dela praticamente não se pega sol. Então é uma sombra fria e escura. É um ambiente que a laranjeira já sente aqui uma diferença. Se a gente pegar essa planta aqui, desse lado a gente praticamente não tem mais fruto, né, mas ela ainda tem algum fruto do lado que ainda pega um pouco mais de luminosidade. E outra característica de manejo que a gente observa, que é fácil do produtor identificar quando, por exemplo, tem sombra demais, é quando a planta de laranjeira começa a fugir da planta que está acompanhando ela. Nesse caso aqui, se a gente olhar os galhos, eles já estão virando para o lado, fugindo dessa sombra aqui.
Então é um indicativo que essa planta já está num nível de sombreamento elevado demais. Então alternativas que a gente tem para fazer aqui agora seria trabalhar a poda dessa planta aqui ou pensar na eliminação dela. Então como ela é uma planta que tem folhas o ano inteiro, no caso da poda a gente retiraria todos os galhos que fazem sombra para essa laranjeira, para que a copa dessa planta fique o mais alta possível, não atrapalhando essa luminosidade. A laranjeira não precisa talvez de luz direta, mas ela tem que ter bastante claridade. Então nesse caso aqui ela já está sofrendo a questão da excesso de sombra. Pensando-se na questão da implantação de sistemas agroflorestais, às vezes pode-se pensar, eu preciso implantar ela quando o pomar é implantado, tenho que implantar antes do pomar, ou posso implantar depois do pomar, tem que ser num pomar jovem, pode ser num pomar adulto. Na verdade não tem uma regra. A agrofloresta ela é extremamente adaptável a qualquer situação que a pessoa tenha, né? Ela pode ser já implantada em pomares adultos, ela pode ser implantada nos pomares que estão jovens, então ela pode entrar dentro do sistema em vários momentos da idade da cultura, né? E inclusive adensamentos diferentes também. É só pegando uma questão que a gente trabalha muito dentro da cooperativa aqui, é a questão de quais as espécies que são utilizadas nesse momento da implantação. A ideia sempre é trabalhar com o mais próximo do que seria a mata nativa que existiria na origem desse ambiente aqui. Então geralmente o que o pessoal faz? A maioria nem implanta, na verdade a agrofloresta se implanta sozinha. Cada propriedade ela tem algumas espécies arbóreas que predominam. No caso aqui da propriedade que a gente está aqui, do Elton e da Marta, uma das espécies que predomina aqui na região é o angico. Vocês podem olhar que a maior parte das árvores aqui é angico. Eles não plantaram nenhuma delas, né? Elas simplesmente vão nascendo, a semente vai voando e vai germinando, eles só escolhem as que vão ficar das que eles vão roçar junto com o manejo do pomar. Então a agrofloresta se implanta automaticamente. Então essas não tem uma regra de espaçamento que se utilize, né? Simplesmente que ela não atrapalhe o manejo, não atrapalhe a linha onde é que eles precisam circular e não tenha excessos que vão prejudicar a planta depois por excesso de sombreamento. Com a questão da implantação é isso, que pode ser implantadas com mudas, mas o que a gente verificou, quando eu pego uma muda de um viveiro, planto ela no meio de um pomar que já tem um sistema radicular estabilizado, já tem uma comunidade vegetal estabilizada, essa comunidade tenta inibir o que entrou de estranho aqui dentro. Então essa muda nova sempre vai ter um desenvolvimento bastante lento até que ela consegue sair. E as mudas que nascem de semente já nesse ambiente, parece que elas já nascem mais adaptadas a essa situação. Elas crescem muito mais rápido, muitas vezes uma muda que germinou ali, é pequenininha, ela vai crescer muito mais rápido que a mesma espécie grande que eu plantar de saquinho, né, ou uma outra muda dentro desse espaço aí. Então, aí cada propriedade vai ter a vegetação que esse ambiente, vamos dizer assim, impôs para esse espaço aqui. E muitas espécies os passarinhos trazem de fora, né, à medida que vão entrando árvores, vão entrando mais pássaros, vão aparecendo novas espécies dentro do sistema. Então a implantação da agrofloresta é extremamente fácil e, vamos dizer assim, barata, porque não envolve nem sequer o plantio das mudas, né? O que acontece, às vezes a gente está numa região onde é que eu não tenho mata nativa próxima, ou seja, daí eu não tenho um banco de sementes que vai me trazer sementes para dentro do pomar. Aí ela pode ser um processo um pouco mais demorado, inclusive partindo quase por um estágio de sucessão primária de vegetação, vindo espécies bem pioneiras mesmo. Mas no caso dessas propriedades que a gente trabalha aqui, pequenas propriedades que sempre tem um canto de mata nativa, vem as espécies que estão na mata nativa rapidamente para dentro do pomar. E aí ela pode ser diversificada e colocado outras espécies, né? Pode ser colocado, muitos usam a bananeira, né? Outras espécies exóticas também podem ser utilizadas, o abacate, né? Outras frutíferas, inclusive, até a própria nozes pode ser utilizada também. Então, dentro dessa implantação da agrofloresta, ela é extremamente fácil e se optou dentro da cooperativa por trazer esse equilíbrio que a natureza te traz para dentro do sistema, não vir com espécies exóticas. Algumas até nem são permitidas, né, porque são invasoras, que é o caso da uva japonesa, do cinamomo, né, e ligusto, outras espécies que são extremamente agressivas, a gente não está utilizando e quando elas existem a gente elimina elas do sistema para que elas não se proliferem de outra forma. Então aqui mostrando a questão do próprio manejo da agrofloresta, né, para evitar que ela atinja esse patamar de sombreamento que prejudique a produção da laranja ou da bergamota ou dos citros, enfim. O manejo
básico que se faz, por exemplo, essa planta aqui, ela nasceu aqui, né, ela já foi manejada, ela já teve um galho que foi tirado aqui, que era um galho que atrapalhava provavelmente o trânsito, e ainda foi deixado dois brotes. Então um se destacou mais, o outro hoje pode ser retirado para deixarmos apenas um funcional aqui fazendo o efeito de sombreamento, e o outro já estaria, vamos dizer assim, com excesso, a gente não precisaria deixar os dois. Então aqui o desbaste, a gente faria um desbaste aqui, cortaríamos essa parte fora e deixaríamos uma apenas para cumprir a função de sombreamento que a gente quer na agrofloresta. Então aqui a gente já reduziria bastante o efeito de sombra causado por essas duas plantas. Então é um manejo que tem que ser sempre contínuo dentro do pomar. Então após a retirada daquela árvore que a gente julgou que estava atrapalhando, vamos dizer, o crescimento da laranjeira, né, ela é transformada em matéria orgânica. A madeira pode ser usada na propriedade como combustível, enfim, pode ser dado outros fins. E os galhos vão sendo dispostos, picados mais ou menos, de acordo com que eles não atrapalhem o manejo, né, eles se transformam agora em matéria orgânica, que acaba sendo uma própria adubação, né? Isso é uma outra função da própria agrofloresta. Nesse caso, isso aqui é uma leguminosa, ela é uma planta que fixa nitrogênio, né, naturalmente, pela simbiose que ela tem nas suas raízes, né? Então é uma planta adubadora. Então eu estou trazendo vários nutrientes, né, principalmente nitrogênio, para dentro do sistema, né, sem gastar energia com isso. Então essa é uma outra vantagem que a gente tem dependendo da espécie que a gente utiliza dentro da agrofloresta, né? Usar plantas específicas com função de adubação. Estamos agora aqui na propriedade do João e da Márcia, né, onde a gente vai colocar como é que funciona um outro sistema agroflorestal com espécies diferentes, num microclima um pouco diferente, né, em uma outra região, mas igualmente funcional, né? Então assim, pedir para o João e para a Márcia colocarem um pouco do que é a propriedade, né, como é que vocês trabalham, né, quais são as espécies que vocês cultivam, né, e como é que quantos hectares de sítio vocês têm na propriedade, assim, para dar um histórico do quanto a agrofloresta entrou dentro desse espaço de vocês aqui. Essa propriedade aqui, eu estou desde pequeno, né? Já vou fazer 61 mês que vem. E começamos com bastante citros em 94, 95. E o manejo realmente de floresta a gente começou aí por 2005, 2006, né? A gente começou a deixar árvores, plantar árvores. Hoje a gente tem um sistema bem equilibrado, a gente plantou bastante banana, abacateiro também, e deixamos nascer muitas árvores. O que a gente introduziu mesmo é alguma coisa de canafístula e tung. As demais tudo são plantas que tem aqui em volta, são do espaço mesmo, porque o banco de sementes que tem no solo, ele sempre vai fazer com que nasçam essas plantas, e o passarinho também leva a semente. Então isso funciona muito bem. E esse manejo a gente gosta muito de fazer porque a gente observa que não tem doenças, né? Não tem problema principalmente de fungo, né? Porque a pinta preta que é o maior problema nosso. Antes era ainda o problema da bactéria do cancro, né? Isso já não existe mais. E a pinta praticamente também é muito difícil a gente ver alguma pinta aqui nesses pomares aqui de cima, né? Que nós estamos na parte mais alta do morro. E além disso a gente colhe bastante abacate, colhe banana, então está funcionando muito bem. Então assim, mais para deixar claro, quais são as maiores vantagens que foram vistas dentro desse sistema, né? O que vocês enxergam de maior benefício que ele traz, né? E como é que vocês se sentem trabalhando dentro de um sistema que traz a natureza para tão perto, né, de vocês, assim? Sim, tendo assim, a gente pode colher assim, sem se preocupar, que está no meio do veneno, né? E que a natureza assim, traz, assim, as árvores trazem bastante pastos diferentes, né? Então, assim, é muito bom, assim até para tu relaxar, para tu ter outros ares, né? Bom, nós estamos aqui agora na propriedade do João e da Márcia, e aqui é uma situação um pouco diferente que a gente viu na outra parte ali da questão das agroflorestas. Aqui é uma agrofloresta de bergamota, vamos chamar assim, generalizar a bergamota, né? E ela já está bastante bem estruturada, é uma agrofloresta que já tem mais de 10 anos de implantação, o pomar é muito mais velho do que isso, né? Então, assim, só para mostrar como é que funciona a questão da decomposição e o que a gente espera da agrofloresta na medida que a gente vai manejando ela.
Um exemplo, hoje de manhã a gente cortou uma árvore e depositou ela na base da planta. Aqui já tem uma que já está mais tempo cortada. E comentamos também a questão de como a agrofloresta atrai animais para dentro do pomar. Então isso vem muito por essa vida que essa decomposição cria. Aqui os tatus já andaram procurando algum inseto aqui. Né? Se a gente mexer qualquer toco desses, a riqueza de insetos que tem aqui embaixo, formigas, enfim, brocas, minhocas, de tudo que a gente quiser, a gente vai achando aqui embaixo. Então essa matéria orgânica vai aos poucos se decompondo e vai se incorporando, vai virando uma terra de mato, literalmente uma terra de mato dentro do pomar. Que é um dos benefícios que a gente quer da agrofloresta, transformar esse carbono que ela fixou agora de volta em adubo para a planta sem precisar trazer material externo. E essa decomposição ela vai ser mais lenta ou mais rápida, depende da espécie, depende da idade da planta que for cortada, enfim. Tá? Então essa é mostrar um aspecto. Então essa vegetação inclusive também ajuda na questão do controle da erosão, segura a umidade, tem um monte de benefícios a deposição dessa madeira. Claro que os produtores podem usar como combustível na propriedade também o excesso de madeira, porque uma agrofloresta produz muita madeira mesmo. Né? E outro detalhe do manejo interessante, a gente vê várias árvores adultas, elas já estão bem espaçadas uma da outra, dando uma condição de sombreamento bem interessante aqui. Passa bastante luz, a gente vê pelo vigor da brotação que ela está muito verde, bastante flor vindo agora aqui. Ela não está sofrendo nada com a questão de excesso de sombra. E para substituição de árvores, a gente tem um banco genético aqui embaixo já pronto. Aqui tem camboatá vermelho, aqui tem o camboatá branco, e ali já tem o chau-chau, tem canelas lá em cima, lá adiante tem o pêssego bravo que a gente chama. Então são várias espécies. Isso aqui provavelmente os pássaros trouxeram, porque elas têm frutinhos que os pássaros gostam de comer. Então eles sentam na bergamoteira e acabam largando as sementes na base. Geralmente as sementes nascem todas debaixo da copa, não no meio da fileira. Então se ele, por exemplo, achar que essa árvore ali ou aqui atrás precisa ser eliminada por algum motivo, ele já deixa essa crescer e elimina aquela. Então a gente sempre tem uma troca de árvores dentro do pomar sem precisar plantar. E essas vegetações aqui são provavelmente as mesmas que o produtor vai ter na mata nativa que tem na propriedade dele. Então a gente mantém um equilíbrio, né, de animais e de vegetação, né, não tem nada exótico funcionando dentro desse espaço aqui. Bem pessoal, eu vou falar um pouco então de como a gente faz o manejo das árvores dentro do sistema, dentro do pomar. Nós cortamos os galhos, né, para deixar um espaço, entrar mais luz entre os citros e a primeira ou a copada da planta, deixar mais luz. E também as árvores que tem sobrando, cortamos com a motosserra, jogamos os galhos mais grossos tudo no vão, né, ou embaixo ou em cima, como está aqui. E depois a gente roça então esses galhos com o trator, os galhos mesmo, né, e que vai transformar tudo uma matéria orgânica, que isso aqui sim vai ser o composto feito no local, aí a gente não precisa trazer para dentro. Então é muito legal que você faz toda a matéria orgânica que você precisa dentro do pomar, né? O teu custo é bem diferente e tu vai ter um pomar bem mais sadio. Então só para deixar algumas coisas que foi sendo descoberto dentro desse tema da agrofloresta, que tem pouca pesquisa na verdade, nos quais os agricultores puderam se basear, né, desde o início do trabalho deles. Muita coisa é aprendida na prática. E uma das coisas que se notou muito na questão das agroflorestas é qual é a planta que compete, qual é a planta que não compete, onde é que as copas não podem estar próximas. Então se notou que quando a árvore que a gente quer deixar tem uma copa muito próxima da copa da bergamoteira ou da laranjeira, ela é prejudicada. E rapidamente ela para de crescer, ela perde o número de folhas, diminui o tamanho das folhas, enfim, baixa a produção. Então se adotou um sistema de condução. Então a agrofloresta não é simplesmente deixar crescer as plantas, elas precisam ser manejadas, né? Essas plantas é como se fosse uma cultura, né? Então ela precisa ser manejada da mesma forma. Então essas plantas aqui é uma canela, tem vários tipos de canela, nem sei qual é o nome dessa aqui, a gente chama tudo de canela as plantas dessa espécie aqui. Então os galhos que vão saindo na lateral, eles vão sendo podados, a gente pode ver ali em cima, até onde foi alcançado cortar, se cortou. Então a copa dela ela está longe da copa da bergamota, ou da laranja no caso.
e a gente verificou que precisa ter um extrato, um respiro, vamos dizer assim, do topo da copa dos citros até o início da copa da árvore que a gente deixou. Isso a gente tem verificado que tem que ficar pelo menos uns 2, 3 metros até, seria melhor ainda, porque daí a gente tem uma sombra mais difusa, a luz penetra, mas não entra com toda a força, e ao mesmo tempo ela não abafa a planta que ficou embaixo. Então esse é o manejo que a agrofloresta exige, além de ralhar as plantas, né? Quando tem demais a gente tira. Essa aqui é uma árvore candidata para daqui a pouco deixar uma substituta e ela já ser eliminada do sistema, né? Que é o que a gente vai querendo, porque senão ela acaba ficando grossa demais e o manejo dela depois, se o vento derrube ela dentro do pomar, acaba fazendo um estrago bastante grande. Então esse é o manejo que se espera sempre da agrofloresta, né? E agora a gente está entrando numa época de florada, não se escuta agora, mas tem dias onde tem épocas, inclusive, que essas plantas elas florescem em épocas diferentes dos citros. Então, todo o sistema de abelhas, vamos dizer, tanto nativas quanto as próprias abelhas africanizadas, elas têm uma fonte de alimento bastante interessante dentro do sistema agroflorestal. Sempre tem alguma coisa com flor que elas podem se beneficiar. Então, quando a gente se fala na questão de manejo agroflorestal, algumas coisas legais também têm que ser levadas em consideração. Como a gente tem aqui um sistema de agrofloresta com espécies nativas, né, tem toda aquela questão, eu posso cortar uma nativa, não posso cortar uma nativa, então gera uma dúvida, né? Então, para evitar qualquer problema legal que possa o agricultor sofrer porque está manejando uma espécie nativa que ele mesmo implantou, o DBio ele emite um certificado florestal, né? Então todas as propriedades que trabalham com manejo agroflorestal têm esse certificado, né? Onde as espécies que são trabalhadas aqui dentro estão listadas, né? E o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer está colocado aqui. Então isso aqui nos dá um amparo legal para que ele possa, no momento que ele precisar fazer um desbaste, precisar fazer uma desrama, precisar cortar uma árvore, ele tem um amparo legal para fazer isso, porque na verdade aqui não haviam essas plantas, elas foram introduzidas, né? O que havia aqui era um pomar de citros. E um outro detalhe bem interessante quando se fala da questão de agroflorestas, espécies exóticas podem ser utilizadas dentro do sistema, desde que elas não sejam consideradas invasoras, né, pelo Estado, né? Então algumas espécies são consideradas invasoras. Só que muitas dessas espécies foram utilizadas no início das agroflorestas como uma alternativa, porque era de rápido crescimento, não se tinha essa informação, estava se aprendendo a fazer o sistema. Então, como a gente pode ver aqui foi utilizada a uva japonesa. A uva japonesa é uma das espécies que está nessa lista de controle. Então, ela não pode ser usada nesses sistemas agroflorestais. Então, o próprio certificado já prevê que, na medida que outras espécies, a gente já enxerga outras espécies aparecendo aqui dentro, forem surgindo, né, o produtor se compromete a retirar essas espécies do sistema, para que elas realmente são invasoras, elas são muito agressivas, os passarinhos e os animais gostam de comer a semente e espalham ela por todo o espaço. Então elas, nesse espaço aqui agora, elas estão sendo retiradas, elas já foram todas elas aneladas, né, e elas em pouco tempo agora vão estar secas e vão se transformar em lenha dentro da propriedade. Então as nativas vão assumindo a função que elas tinham. O outro aspecto interessante que é de se abordar na questão da agrofloresta é usar as árvores como aliadas para controlar alguns problemas. Por exemplo, a abelha irapuá, ela é uma abelha que gosta muito de estragar a plantação nova, principalmente da laranjeira e do limão. E se verificou que a capororoca, que é uma árvore nativa que a gente tem aqui, bastante comum na região, quando a gente machuca a casca, como foi colocado ali, as abelhas imediatamente já vão buscar resina na casca dessa planta. Então ela poderia ser utilizada como uma planta isca. A gente poderia ter essa planta no pomar ou nos arredores do pomar, onde a gente pudesse, no momento que a brotação está acontecendo na laranjeira, machucar essa árvore e fazer com que a irapuá desloque a atenção dela para essa planta, né? Então e ela tem uma resina bastante pegajosa, elas gostam muito de utilizar essa planta também para coletar material para fazer os seus ninhos. Então seria uma alternativa bem interessante da gente manejar essas árvores dentro do sistema agroflorestal para evitar o problema do irapuá também, ou minimizar ele, que é um problema bastante sério dentro da citricultura também. Um outro aspecto da questão das agroflorestas também são as espécies que são utilizadas, né? Todos os sítios são adaptados à agrofloresta, alguns são mais, né, tipo a laranja umbigo é extremamente adaptada a uma luminosidade mais baixa, né? Ela vai muito bem na agrofloresta mais fechada. O limão também vai bem, esse aqui é limão siciliano. Laranja valências, que menos sombra, vamos dizer assim,
gostam seriam as bergamotas. Elas a gente tem que ter um cuidado de abrir um pouquinho mais para deixar mais sol entrar. Mas mesmo plantas que gostam um pouquinho mais de sombra, que nem no caso dessa canela que a gente tem aqui, essa planta já está mostrando sintomas que está com muita sombra. Aqui ela já perdeu as folhas, né? Ela está mais rala, então é uma planta que já está puxando para fora. É uma planta que a gente tem que fazer alguma coisa em benefício dela. O que está atrapalhando ela? Na verdade, a gente tem uma canela aqui, que o próprio vento já quebrou a ponta, então ela criou uma copada maior do que o normal, né? Ou a gente desbasta a copada dela para fazer a copada ficar mais longe lá para cima, mas como tem várias outras opções de árvores aqui do lado, ali atrás tem mais uma canela de uma outra espécie, e tem um canjerano ali na frente, tem várias outras espécies acontecendo aqui. Essa é uma planta que a gente vai eliminar. Para eliminar essa planta, a gente pode cortar ela e tombar, que num porte que nem esse já poderia causar algum estrago, né? Quebrar galhos, enfim. Então uma opção bem interessante que está sendo bastante adotada é a questão do anelamento. O anelamento a gente tenta buscar seguir o calendário biodinâmico também, né? A gente usa sempre a lua ascendente, né? E se for possível num dia que é um dia de flor, que a gente chama no calendário, né? Que é um período que a planta realmente sofre quando ela sofre um dano, né? E aqui é a questão do anelamento. Então o João vai mostrar como é que a gente faria o anelamento nela aqui. Muitas vezes, além do anelamento no sistema agroflorestal, a gente utiliza esses dois cortes que foram feitos aqui com a motosserra como uma forma de acelerar o processo, porque a gente tem visto que, por maior que seja às vezes o ferimento que é feito na planta, ela insiste em cicatrizar e não morre dentro do sistema agroflorestal, ainda mais nas propriedades que a gente trabalha com homeopatia biodinâmica, que a vitalidade ela é muito forte. As plantas têm dificuldade de morrer com o anelamento, então a gente utiliza a motosserra para fazer esses outros cortes como uma maneira auxiliar de acelerar o processo, que é o que a gente às vezes precisa.